Formigas são conhecidas por serem alguns dos insetos mais inteligentes da Terra, então eu fiquei pensando, se eu colocar minhas 1000 formigas contra desafios personalizados, será que elas completam ou fracassam? Bom, eu sei lá, então foi por isso que eu reuni minha colônia de 1000 formigas e preparei 4 obstáculos inéditos, nunca vistos antes aqui no YouTube. É isso, bora lá começar então. O primeiro desafio é um formigueiro totalmente personalizado, onde eu vou soltar a minha colônia. Isso vai ser interessante, porque embora tenha toda essa área de cima para as formigas explorarem, também tem esse formigueiro 2D na lateral do vidro, onde elas podem cavar túneis por toda parte. Mas escondido debaixo desse ninho 2D tem um covil de insetos cheio de grilinhos, onde as formigas terão que cavar. Aí a gente vai ver se elas atacam os grilos ou se os grilos dão a louca e correm por todo lugar. É legal, né? Aí, formiguinhas, eu sei que vocês querem os grilos, então é melhor começar a cavar. E felizmente eu não precisei esperar muito, porque essa espécie daqui é programada para querer cavar. Então elas viraram pequenas maquininhas de escavação. Em apenas algumas horas, elas avançaram muito e estavam chegando perigosamente perto da nossa caverna de insetos. Do outro lado, o vidro tá um pouquinho sujo, então é meio difícil da gente enxergar. Mas olhando de perto, dá pra ver que cada formiga pega um único grão de areia, leva até a superfície e larga lá. E só depois repete o processo. Bom, galera, começou a ficar bem tarde pra mim, então decidi ir dormir e deixar elas aí. Só que quando voltei pela manhã, eu fiquei impressionado com o que vi. Cara, galera, eu acabei de acordar e olha só essa colônia de formigas. Eu não esperava que elas fossem cavar tanto assim durante a noite. E peraí, elas já estão aqui embaixo? Não, parece que não. Parece que os grilos ainda estão bem. Mas olha só. Isso significa que elas vão invadir os grilos a qualquer momento. Ai, caramba, eu tenho que montar a minha câmera também. É, então os grilos e as formigas estão a minutos de se encontrarem. E a única coisa no caminho é essa camada fina de papel toalha que elas teriam que roer. E claro, não demorou muito até eu notar as primeiras formiguinhas começando a atravessar. Se olhar bem de perto, parece que elas conseguiram roer um buraquinho. E as operárias estavam começando lentamente a se espremer pra dentro. Caraca, moleque, que isso? Tem formigas aqui embaixo. Olha, elas acabaram de invadir. E agora as coisas vão ficar interessantes. Pois é, as formigas estavam começando a se infiltrar na camada dos grilos. E essa espécie aqui precisa caçar insetos vivos para garantir a proteína para toda a colônia. Então eu não fiquei muito surpreso quando vi várias formigas se reunindo e formando um exército do lado direito, avançando lentamente em direção aos grilos, até serem distraídas por essa gelatina de comida para grilos que eu coloquei. E não pensei nisso. Ah, formiguinha, qual é? Vocês estão comendo comida pra grilo enquanto tem grilo de verdade ali do outro lado. Fala aí, vocês vão atacar ou vão ficar aí só na boa, hein? Mas não demorou muito até uma única formiga agir sozinha e correr no meio dos grilos, deixando eles totalmente doidos. Isso iniciou uma reação em cadeia, com os grilos andando no meio das formigas e todo mundo irritado. Esse grilo aqui começou a ser cercado por algumas formigas e deu pra ver como elas prenderam ele no chão e acabaram com ele. É bem brutal, a natureza não tem Hakuna Matata não, viu? As formigas são assim, e o fato da colônia começar a invadir esse covil mostrava que elas vieram mesmo pra derrubar esses grilos. É, meu amigo, hoje é dia de banquete. Elas não continuam só sugando mel, como também comendo grilo. Doideira. Então eu vou continuar gravando em timelapse pra ver se acontece algo interessante até amanhã. É, como dá pra imaginar, com o tempo cada vez mais formigas cercaram essa área e acabaram eliminando todos os grilos. E eu também acho interessante como ao longo do tempo as formigas conseguem fazer tanta coisa e basicamente recavaram os túneis por completo para ficarem escondidos da luz. Maluco, é muito legal o que as formigas fizeram com essa pequena camada aqui embaixo. Bom, como vocês passaram pelo obstáculo, ganham um monte de comida, como aveia, cenouras e é isso aí. Aproveitem. Enquanto essas formigas comem, tá na hora de preparar o próximo desafio. Peixes arqueiros. Pois é, minhas 1000 formigas terão que sobreviver enquanto atravessam a ponte dos peixes arqueiros do mal. Se você não sabe o que é um peixe arqueiro, bom, é esse maluquinho aí que fica na superfície esperando um inseto subir num galho acima, então ele ataca. Eles têm essas bocas adaptadas que conseguem cuspir jatos de água para derrubar os insetos, e então se alimentar deles. E nesse caso aqui, a colônia terá que atravessar essa ponte enquanto desvia dos jatos de água disparado pelos peixes lá embaixo. E aí, curtiram? Beleza, formiguinhas, hora do desafio. Vamos só conectar esse tubo aqui. E agora as formigas têm acesso.
Ah, se estivesse perguntando onde foram parar as 1000 formigas, bom, basicamente elas estão na área de terra, na parte onde estavam os grilos e aqui atrás tem uma área que elas conseguiram invadir e não era pra elas estarem aqui, beleza? Bom, pelo menos elas estão bem, né? Aliás, se elas completarem esse obstáculo, eu dou um novo ninho pra elas. Mas por enquanto elas não perderam tempo e já começaram a mandar as primeiras operárias exploradoras pra Ponte dos Peixes. No início elas não estavam nem aí pra ponte, a maioria ficou reunida nesse cantinho aqui bem longe. Ô galera, vocês sabem que tem um obstáculo pra completar, né? No fim, algumas começaram a investigar a borda da plataforma, onde, claro, logo abaixo, os predadores estavam esperando. Praticamente todos eles estavam olhando diretamente pra cima, na direção das formigas, esperando o momento perfeito pra disparar um jato d'água. Agora é só esperar. Alguns minutinhos depois, essas formigas azaradas se tornaram as primeiras vítimas. Do nada, vários jatos de água começaram a ser disparados contra elas. Daí uma foi atingida e arremessada muito pra trás. Olha que doideira! E parece que elas não entenderam o que aconteceu, porque continuaram se reunindo na borda, até que uma delas foi atingida e derrubada direto na água. Já era, foi de base. Ai, caraca, galera, vocês viram o que aconteceu? Eu tô meio longe aqui na mesa, então a imagem deve estar meio zoada, mas eles estão comendo as formigas agora. Galera, normalmente eu não deixaria minhas formigas se machucarem nesses vídeos, mas nesse caso aqui faz sentido, porque elas são a principal fonte de alimentação desses bichos na natureza. E é interessante ver como ele faz várias tentativas antes de engolir a formiga, pra garantir que ela não consiga mais picar ou morder. Bom, no fim, algumas formigas finalmente começaram a entender o desafio e passaram a andar pelo fio, o que deve ser muito arriscado. Ainda mais ficando assim, de ponta cabeça, afinal o peixe pode atirar em qualquer ponto da cordinha. Por sorte dessa formiga aqui, não tinha nenhum peixe nessa hora embaixo dela, então ela chegou na nossa primeira folha. Ai meu povo, uma formiguinha conseguiu finalmente chegar no checkpoint 1. Ainda tem um longo caminho até o final, mas tem algum progresso aqui, né? Mas nem todas tiveram a mesma sorte, e muitas eram atingidas ou até caíam sozinhas da ponte. Algumas eram comidas, mas a maioria acabava simplesmente abandonada na água. Mas logo depois eu vi uma coisa incrível. As formigas que flutuavam na água estavam se juntando e agarrando o corpo uma das outras com as pernas para basicamente criar uma pequena jangadinha. Grandes colônias fazem isso na natureza para sobreviver a enchentes e manter coisas valiosas como ovos na parte de cima. Caraca, olha isso, tem tanta formiga aqui e elas estão mesmo fazendo um barco com os próprios corpos. Poxa, será que eu tô roubando se eu salvar essas daqui? Porque eu sinto mesmo que elas estão se esforçando pra caramba e merecem ser salvas, né? Olha só, eu vou pegar elas e colocar aqui em cima. Pronto, tão aí. Ah, e não se preocupem, surpreendentemente, as formigas conseguem ficar na água por um bom tempo e se recuperar totalmente, desde que consigam sair, então elas vão ficar bem. Bom, a essa altura muitas delas já estavam chegando bem longe na ponte, e essa daqui então conseguiu chegar até o nosso checkpoint 2, e agora só faltava um pequeno pedaço de fio para alcançar a linha de chegada, e foi exatamente isso que ela fez, arriscando a vida sabendo que poderia ser derrubada a qualquer segundo. Mas o plot twist chega agora, ela simplesmente deu as costas e foi embora. Ah mano, sério, essa formiga deve ter tipo 1 de QI. Cara, tu tava pra ganhar ali, você faz o quê? Você volta? Ah, sério, mano, nem vou falar nada, vamos esperar por outra formiga. Bom, eu continuei gravando e acreditem se quiser, essa mesma formiga decidiu voltar até a linha de chegada, atravessando toda a ponte de novo. Vai, maluquinho, você consegue dessa vez, vamos lá. Vai, campeão, acredita no seu potencial. Não é possível que ele vai fazer isso de novo, né? Não, peraí. Vai. Ele tá quase lá, cara. É só você subir, maluco. Ai, carinha, você não tem ideia da sorte que você tem por não ter um peixe embaixo de você agora. Essa aí demorou bastante. Por um segundo eu achei que ela fosse voltar de novo, mas aí aconteceu isso. Vai. Vai, formiguinha, você conseguiu, finalmente completou. É isso aí, além de ganhar um monte de aveia, você também garantiu aveia pra toda a colônia. É isso aí, sem miséria. Ih, peraí, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui. Será que eu esmaguei ela? Não, tá tudo bem. Bora então levar elas de volta e fazer um novo ninho como eu prometi. Beleza, então levei as formigas de volta, coloquei os peixes arqueiros no lugar certo e desmontei completamente o ninho para construir um novo. Bom, formiguinhas, chegou a hora de conhecer o novo lar de vocês. Vamos colocar todo mundo aí, tá bom? Vamos lá. Ah, e parabéns por passarem no último obstáculo. Aqui tá a recompensa de vocês, toma aí. Mas formigas, se quiserem ainda mais prêmios, terão que completar o próximo obstáculo, o Desafio Supremo das Formigas. É isso aí mesmo. E por acaso as formigas já estão exatamente no recinto onde ele vai acontecer. Elas terão que entrar nesse lugar marcado como início e passar por 4 salas diferentes até chegar ao grande prêmio de comida lá no fim. E elas poderão até transformar todas essas salas num belo ninho temporário por enquanto. Belezinha, formigas? Estão prontas para começar? Eu só vou puxar isso daqui e que o desafio comece!
E sim, as formigas não perderam tempo e começaram a invadir a primeira sala. Agora, para avançar até a sala número 2, elas vão ter que abrir caminho roendo esse pedaço de favo de mel. Eu literalmente comprei um bloco de favo de mel de uma colmeia, que foi bem caro, e eu cortei um quadradinho para elas roerem. Claro, como o mel é super açucarado, elas não perderam tempo e começaram a cercar tudo. Olha só essa imagem. Caraca, as formigas estão tomando conta dessa primeira sala aqui. E eu, sinceramente, nem consigo dizer se estão avançando de verdade por causa do mel. O negócio é esperar mesmo. Mas pela quantidade absurda de movimento, com certeza elas estão fazendo progresso. Só que o mais interessante é que, de algum jeito, algumas formigas já estavam entrando na segunda sala, mesmo sem terem terminado de roer o favo da primeira. E o pior de tudo é que, sinceramente, eu não faço a menor ideia de como elas entraram ali. Acho que não colei alguma coisa direito. Isso aí lembra a gente que as formigas simplesmente fazem o que elas querem. A essa altura ficou bem tarde, então eu decidi dormir e deixei as câmeras gravando. E o que eu gravei foi bem engraçado, mas também triste, porque embora elas não tenham terminado de roer o mel durante a noite, algumas estavam chegando ainda mais no fundo do obstáculo. Bom, gente, essa aqui era a terceira sala, cheia de moscas que elas teriam que atacar, mas de algum jeito algumas operárias já tinham entrado. Algumas estavam até atacando as moscas, como essa daqui andando com uma na boca, e outras ainda mais surpreendentemente já estavam cavando rumo à sala 4. Essa aqui é a última sala, cheia de terra, e as poucas operárias que estavam ali começaram a cavar já por conta própria. Mas não para por aí. Mais interessante do que isso, olhando daqui, elas estavam roendo o teto dessa última sala e acabaram abrindo um caminho completo por tudo, até chegarem simplesmente ao final de toda a etapa, onde estava o prêmio da comida. Vou te contar, essas formigas aqui trapacearam. Quer dizer que eu fui dormir e elas nem roeram a primeira sala de mel. Mas de algum jeito tem formiga no meio e um monte delas na terra, onde simplesmente ignoraram quase todas as moscas e cavaram por tudo que é canto. Tá bom, beleza então, formiguinhas. Parabéns, né? Vocês completaram o obstáculo e eu provavelmente deveria parar de fazer meus desafios com esse material de papel. A culpa foi minha mesmo, viu? Então significa que elas podem avançar pro desafio final do vídeo, a Teia da Destruição. É isso aí, esse tanque final cheio dessa coisa estranha e fibrosa parecendo teia é o último obstáculo. As formigas terão que começar embaixo e de algum jeito subir por esses fios super finos até chegar à plataforma com o prêmio lá no topo. É isso aí. Formiguinhas, não pensem que é fácil assim, porque na metade do desafio eu vou colocar uma aranha saltadora para defender o prêmio no final. E vamos ver se ela realmente come alguma formiga pulando em cima delas. E bom, passei a última hora pegando várias formigas daqui, mas agora elas devem estar prontas para o desafio final. Mas espera aí, quem colocou essa pelúcia incrível de aranha bem aqui? E essa pelúcia do sapo Pac-Man aqui? Bom, fui eu, porque acabamos de lançar duas novas pelúcias Terra Paws. Vocês gostaram tanto da Venombra e do Axe que a gente decidiu criar a Velora, a aranha que além de ser super fofa, tem a logo aqui atrás do Terra Green. E também tem velcro nas patas para você conectar uma na outra. Então isso permite enrolar ela em um monte de coisas diferentes, como uma aranha de verdade. E também lançamos o Gumbo, o sapo Pac-Man, que é facilmente nossa maior pelúcia até agora. Além de muito fofo, tem um design incrível, né? Então a partir de hoje vocês já podem comprar esses dois novos amiguinhos. E no fim do vídeo eu ainda vou contar como ganhar eles de graça num sorteio. Bom, mas por enquanto eu sei que essas formigas estão loucas para entrar nesse obstáculo. Vamos colocar elas aqui dentro. Eu comecei colocando só algumas pra gente ver como elas reagiriam inicialmente a essa teia estranha por toda a parte. E elas estavam bem intrigadas. Muitas não começaram a escalar os fios logo de cara. Na verdade, várias ficaram bem paradas ali embaixo. Olha só, eu fiz esse tanque com cola quente porque antes de esfriar dá pra puxar ele e fazer fiozinhos bem pequenininhos. Daí eu fiz vários e deixei secar pra criar esses fios. Isso significa que eles são extremamente finos e no começo as formigas provavelmente nem perceberam que dava pra subir neles. Beleza, como nenhuma formiga subiu ainda, isso significa que dá pra gente aumentar as chances. Então eu vou despejar o resto delas aqui com cuidado. E eu espero que vocês consigam completar esse obstáculo, viu? Deu trabalho pra fazer. O curioso é que enquanto eu colocava as formigas, algumas já caíram direto na estrutura de teia. E foi legal ver como elas atravessaram com todo cuidado, tentando não cair. Mas aparentemente elas não perceberam que havia um belo prêmio esperando no final, porque muitas simplesmente começaram a descer na direção completamente oposta.
E não é isso que era pra fazer, né? Bom, enquanto a maioria não queria nem saber das teias e ficava perto do fundo, de vez em quando aparecia algumas formigas exploradoras corajosas avançando pela estrutura densa de fios. E com o tempo, algumas estavam chegando bem perto do fim. Caramba, talvez elas realmente consigam completar esse obstáculo. Mas claro, eu não vou deixar isso acontecer antes de alimentar minha aranha saltadora. Pois eu fui lá e comprei uma nova aranha saltadora de estimação para esse obstáculo, porque ela é bem pequenininha. Normalmente essas aranhas têm um tamanho razoável, mas essa é praticamente um bebê microscópico, do tamanho perfeito para caçar formigas. Então fui lá e soltei ela com cuidado no final. Beleza então, pula-pula, só toma cuidado para não cair lá no meio das formigas, hein? Mas por enquanto, vamos ver se você consegue derrubar algumas delas. No início, a aranha saltadora só ficou parada nos morangos, mas depois eu notei que ela começou a andar por partes diferentes do tanque e até entrou na estrutura de fios, onde havia algumas formigas não muito longe. Eu tô curioso pro que vai acontecer agora, vamos ver. E felizmente eu não precisei esperar muito, porque essa formiga começou a avançar cada vez mais perto da aranha. E curiosamente a aranha não atacou logo de cara, ela só ficou olhando a formiga enquanto ela passava devagarzinho. A formiga já estava bem perto da chegada quando finalmente a aranha decidiu começar a seguir ela. Mas infelizmente a aranha foi lenta demais, porque a formiga chegou totalmente ao final. Uhul! E a nossa saltadora só foi ali tirar um cochilo embaixo do dinheiro. Meu amigo, essa formiga tem muita sorte, porque ela passou bem do lado da aranha e a aranha nem ligou pra ela. Foi na cara e na coragem e chegou no fim da plataforma. Parabéns, amiga. Acho que a aranha não estava com fome. Ou seja inteligente e saiba que formigas são alguns dos insetos mais fortes do mundo. Bom, vocês completaram o último obstáculo, amigas. Então, não só ganham morangos, mas também uma recompensa de $10.000. De dinheiro de verdade, hein? Comprei na 25 de março. Beleza, bora voltar vocês pro ninho de verdade, então. E não se esqueçam das nossas duas pelúcias novinhas em folha. Elas já estão disponíveis agora no site do Terra Green Store. E para ter a chance de ganhar essas pelúcias de graça, entrem no novo Instagram do Terra Paws, onde deve ter as instruções para participar do sorteio. E vai ser o segundo link da descrição. Mas falando sério, galera, muito obrigado pelo apoio e por ajudarem a tornar essas pelúcias possíveis. Meu objetivo de verdade é fazer a pelúcia mais legal de cada animal do mundo. Para me ajudar nesse sonho é só comprar uns Terra Paws. Bom, beleza, eu espero que tenham aprendido algo sobre formigas e vou indo nessa então. Valeu, galera, fui!